É o seguinte, eu sempre fui assim, uma pessoa que não tinha o coração ruim. Eu era uma pessoa boa, fazia as coisas corretas, procurava o máximo não errar, mas o mundo é implacável. Certa vez minha mãe virava para mim e falava: meu filho, você tem que pegar com Deus. Mas eu sempre falava: mãe, tá bom, no dia que ele provar para mim, eu vou seguir Deus. Então, e nisso foi indo. A minha vida inteira foi indo nessa história. Se Deus existe de verdade, Ele vai mostrar pra mim. E eu fui vivendo essa vida assim, como quem não acreditava em Deus. Acreditava que tudo de bom que acontecia era pro fruto do meu esforço. Então, eu estava vendo que esse não é o caminho, porque eu estava me envolvendo com pessoas erradas, com caminhos errados, caminhos que desagradam o coração de Deus. E eu comecei, com 15 anos, eu comecei a beber. Bebia socialmente, né? Saía com os amigos, e a minha turma sempre estava ali junto, chamando para sair, tal. E ficava nessa vida, fim de semana, um e outro. E comecei também a fumar cigarros. E minha vida estava indo bem. Obedecia tudo direitinho. Em casa eu ajudava. E achava que estava vivendo uma vida normal. E nisso tudo afastado do Senhor. Sempre quando alguém me falava: vamos para a igreja, lê a Bíblia, você conhece Jesus? Eu falava: Jesus está comigo, Jesus está comigo. Mas na verdade, Jesus estava comigo sim, eu é que não estava com ele. Então eu comecei a conhecer pessoas erradas, vizinhança, amigos da escola, né? Se diziam amigos, e me apresentaram às drogas. E eu comecei a usar maconha também só nos fins de semana, uma vez e outra. E aquilo eu ia vivendo aquela vida, né, ilusória. E todo problema que eu tinha, eu estava tentando abafar ele com isso, com álcool, com cigarro, com drogas. Aquele momento, aquela curtição momentânea, né, que a gente tem quando está rodeado ali daquela farra, daqueles amigos. E não estava dando certo. Até que eu conheci minha esposa, a Ana Alice, né, que abençoada. E aos poucos eu fui melhorando um pouco, fui largando isso e tal, e a gente começou a namorar. E graças a Deus aquilo foi regulando a minha vida. Mas mesmo assim eu continuava afastado dos caminhos de Deus. Então certo dia eu fui sair de casa para sair para uma festa com alguns amigos meus. E nessa festa foi me apresentada cocaína. Quando eu experimentei, nossa, eu achei maneiro, legal, muito bom. Mas no outro dia é que veio a tristeza, veio aquele remorso no coração. E eu vi que não era aquilo que eu queria. Mas mesmo sabendo que aquilo era ruim, eu costumo até lembrar a passagem que Paulo diz, né, lá na carta dele aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19, ele diz o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, tudo que eu queria fazer de verdade, eu não conseguia fazer. Quero parar de beber, quero parar de usar droga, quero parar de fazer tudo de mal que eu fazia. Mas aquilo que eu não queria fazer, isso eu fazia. Que era sempre estar longe da minha família, longe da minha noiva na época. Então aquilo estava me levando para um caminho que era certamente o caminho da morte. Mas eu sempre negando a Jesus, negando a Ele, dizendo que Ele não existia. E nisso minha vida foi indo, e comecei a usar com mais frequência as drogas. E cada dia eu queria mais.
e o dinheiro já não estava dando, as contas em casa já estavam vencendo, e sempre brigas, né, com minha esposa. Na época eu achava que ela estava errada, achava que minha família estava errada, mas hoje eu posso ver que não. Então, me diziam, e eu só mentindo e contando mentira, e cada vez uma mentira encobrindo a outra, e certamente era um caminho ali que estava indo pro lado pior que existe. Mas, num certo dia, um amigo meu me apresentou, né, a Jesus. Eu falei: Rodrigo, eu não acredito muito nisso não, mas pode falar aí. Aí ele foi falando, aquilo não caiu não. Mas aí eu sabia que Deus não tinha enviado aquele homem para mim à toa. Tinha alguma coisa para vir ainda. Amém, glória a Deus. Então a gente está ouvindo aí, né, esse testemunho impactante aí, né, do Douglas. Douglas aqui, ele relatou os seus envolvimentos aí com o mundo, né? Hoje a gente sabe que o mundo ele tem aprisionado muitas pessoas, né, em coisas ilusórias de felicidade, né? Aquilo que vem para nos trazer felicidade, que a gente pensa que vem, mas na verdade vem para ir tirar a nossa paz, né? Tirar a nossa família, né? Então, assim, testemunho impactante do Douglas antes de conhecer Jesus. E quantas pessoas hoje vivem assim, né, Douglas? Você, como que era a sua família, né? O que sua família achava, o seu envolvimento, assim, de fato, a sua vida familiar, quando você vivia nessa vida que você acabou de falar pra gente? Olha, não estava nada fácil, porque por eu estar sempre na rua, né, na roda de amigos, se diziam ser amigos, tinha alguém faltando lá em casa. E com certeza era eu. Então, era brigas com a minha esposa, reuniões de família, sempre eu estava faltando. Então começou a ficar aquele clima pesado em casa, com a família, com meus irmãos, e principalmente, né, com a minha noiva Analice, que a gente na época morava junto, e sempre eu chegava tarde em casa, ou bêbado, ou drogado, de alguma forma, e sempre brigava com ela. E aquilo me batia um remorso no outro dia que, meu Deus, era muito triste, dava vontade de morrer. E até que foi o ponto de eu pensar em morrer mesmo. Eu cheguei a pensar em suicidar, né? Muitas vezes, quando eu deitava na minha cama, eu ficava imaginando como eu ia tirar minha vida. Como eu ia, né, deixar esse sofrimento para trás. Como eu ia parar de fazer as pessoas que me amavam sofrer, parar de fazer elas sofrer. E minha vida estava indo para um caminho que não tinha volta. Eu acreditava não ter volta o caminho que eu estava seguindo. Verdade. Então a gente vê aí, né, que a gente sabe que Deus tem um plano para as famílias, né? Eu sempre digo que você, querido ouvinte, está nos ouvindo aí, talvez você já ouviu essa palavra, essa profecia, que Deus tem um plano para famílias. Uma coisa que eu aprendi é que Deus não chama homens, Deus chama família, né? Então, ou seja, tanto Deus tem um plano para a família, como o diabo também tem, né? Então, aqui a gente vê uma história de uma família que estava sendo destruída. É uma família que estava faltando uma pessoa em sua casa por causa de uma vida ilusória no mundo, né? Uma propaganda enganosa, né? E quantas pessoas hoje têm vivido assim? Então a gente sabe que Deus tem plano para a família, mas também o diabo, nosso inimigo, também tem plano para a família. Deus tem um plano de restaurar e de construir. O diabo tem um plano de destruir, de matar. Então a gente vê, queridos, que o mundo vai nos oferecer muita coisa. Situações que parecem ser coisas que vão vir resolver a nossa vida, mas que na verdade vão vir só para estragar mais, né? Para terminar de jogar a gente no fundo do poço. Eu acredito que você se sentia assim, né? E quantas pessoas hoje se sentem assim no fundo do poço? E a palavra de Deus diz em Provérbios 14, né, que há caminhos que para o homem parece o caminho correto, mas o final deles é a morte. E aqui a gente vê a vida do Douglas, né? O Douglas Henrique estava caminhando para a morte, né? Eu acredito que alguns amigos dele da vida errada, né, Douglas? Com certeza você
já não tem mais, porque talvez ou estão presos, né, ou então faleceram mesmo, né, foram assassinados. Então, se a gente está falando isso aqui, gente, porque é a realidade, né? E quantas pessoas hoje, né, que estão vivendo isso aí no mundo? A gente vê aqui o Douglas com um testemunho de vida, de transformação, né, que ele vivia tudo isso, e talvez essa seja a sua história, talvez essa seja a sua realidade, você já não vê mais saída, né? Eu também, quando estava neste mundo, as pessoas viravam para mim assim: olha, Flávia, neste mundo que você vive, que a gente vive, só existem dois caminhos, ou é cadeia ou é cemitério, né? E a gente vivia com esse pensamento, mas na verdade nós conhecemos o terceiro caminho, né, que é o caminho de Deus, Jesus Cristo, né, que nos trouxe a vida de volta e a salvação completa, né? Então, aqui a gente vê a história do Douglas, né, que tinha uma vida, vamos dizer assim, como todo mundo que tem, ou então a maioria das pessoas tem e acham que é normal, mas só se dão conta quando tentam sair e não conseguem da situação que estão escravizadas, né, já sem esperança, já sem aí uma visão de melhoria na sua vida, na sua família. Então é isso, Douglas. Eu queria te perguntar também, Douglas, e aí, sua vida foi tudo isso, né, que você contou aí, muito sofrimento, né, com certeza muitas perdas, enfim. Mas como que foi, então, o seu encontro com Deus, né? O que aconteceu que te levou até Deus? Eu queria que você pudesse compartilhar com a gente isso aí, em nome de Jesus. Amém, amém. Essa é a parte mais maravilhosa, né, que eu mais gosto de contar, que muitas pessoas dizem, e eu aprovo mesmo. A palavra de Deus diz claramente que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as que são sábias. Então, ele usou justamente o amigo que eu tinha, que vivia comigo, né, nessas farras, que vivia nesse mundo de ilusório, para estar ali me apresentando a Jesus. É claro que no início eu não acreditava que ele tinha mudado, não acreditava que ele tinha mesmo, né, o poder de falar ali de Jesus, e pensava que era só mais uma farsa dele, que era só mais um motivo para ele esconder algum mal que ele fez e até esperar a poeira baixar. Mas eu estava realmente enganado. Ele chegou me oferecendo, né, uma campanha de oração chamada O Poder de um Encontro com Deus, e me falou que essa campanha ia mudar a minha vida, que ia marcar a minha vida. E eu, meio sem fé, meio desacreditado, eu falei: ah, Rodrigo, o nome dele é Rodrigo, abençoado, deve estar escutando. Eu falei com ele: Rodrigo, você pode fazer sim. E com vergonha de dizer para ele, né, que eu não acreditava e tal, mas eu permiti que ele fosse na minha casa fazer essa campanha. E ele começou a fazer. No início já teve vezes, né, dele chegar lá em casa e eu ter acabado de usar droga, ou parar um pouco de fazer a campanha para não sei, fumar um cigarro, alguma coisa assim. E foi indo, a primeira vez, a segunda, e nada deu abrir meu coração. Mas até que, quando estava chegando ali, né, na sexta semana da campanha, eu saí, né, do meu trabalho e fui para fazer um exame de vista que eu estava para fazer. Porque a minha vista do olho direito estava 70% comprometida por causa de uma doença que dá por causa de animais domésticos. E no caminho de eu ir para esse exame, era certo que quando eu chegasse lá, o médico ia dizer que eu ia perder a minha visão, que eu ia perder a minha vista e que não tinha jeito. Porque eu já tinha tentado, né, medicamento, já tinha tentado tratamento e não tinha como mais. Mas até que nesse dia, no caminho para o exame, eu tive de fato um encontro com Deus. Eu estava na minha moto, indo pro exame no hospital, e no caminho, eu estava refletindo comigo: meu Deus, eu vou ficar cego. Meu Deus, meu trabalho, a minha vida vai mudar completamente. E Deus parece que escutou a minha oração. Parece não, com certeza escutou. Porque naquele momento, caiu um cisco no meu olho. Um cisco comum, que às vezes cai no olho de qualquer um.
Mas nesse momento eu pude enxergar que a minha visão, naquele momento, foi clareando. E foi clareando. E as lágrimas começaram a descer. E eu pude reconhecer naquele momento que era Jesus que estava tocando na minha vida. Estava tocando na minha vida. Naquele momento, através daquele cisco, eu pude ver que Ele estava me mostrando o caminho correto, o caminho da luz, o caminho ao qual eu poderia enxergar tudo que era de errado e tudo que era de certo, e poder escolher entre esses dois caminhos, entre o caminho da luz e o caminho da escuridão. Então, de fato, Ele clareou a minha vista, abriu a minha visão espiritual, e a partir desse momento, um dia depois, o Rodrigo voltou na minha casa para fazer a 6ª campanha, né? O 6º encontro do poder de um encontro com Deus. Mas quando ele chegou lá em casa, a minha visão estava completamente diferente. O meu modo de ver as coisas estava completamente diferente. Ali Jesus tinha me mostrado tudo o que era correto e tudo que eu estava fazendo de errado, o que eu precisava consertar. E naquele momento eu desabafei com ele. E Deus me mostrou tudo, Rodrigo. Tudo que eu estou fazendo de errado, a minha vida com as drogas, a minha vida no meu trabalho, com a minha família. Ele falou comigo que se eu continuar nesse caminho, certamente vai ser a morte. Mas ele também me falou que há outro caminho, o caminho dele, o caminho de luz, de salvação. E com certeza eu escolhi o caminho da salvação. Amém, meu Deus, que experiência, né? Meu Deus, eu estou aqui sentindo uma presença forte de Deus aqui, porque se você crê, a gente aprende aqui com Douglas, né, que antes ele não acreditava. Até a 6ª campanha, né, são 7 semanas, né? Isso. São 7, então assim, até a 6ª ele não tinha vivenciado e nem acreditado. Até que um dia, né, ele resolveu falar com esse Deus, né? Então assim, ele fez uma oração. Uma coisa que eu aprendi é que o perigo da oração é que Deus ouve. Então Deus ouviu a oração do Douglas. Sabe, queridos, talvez você está vivendo uma situação complicada, que você não tem forças nem para falar com Deus, nem para orar. Talvez você nem acredita, né? Que a gente aprende aqui com Douglas que vale a pena arriscar. Arrisca, fale com Deus. Ele está sempre nos ouvindo. Então que antes mesmo do seu encontro com Deus, né? A gente sabe que as semanas, né? São 7 semanas da campanha do poder de encontro com Deus. E a campanha ela termina com um final de semana, né? No encontro com Deus. E você foi, né, Douglas, neste encontro com Deus? Foi sim, é maravilhoso, é tremendo. Amém. E a gente pode ver que o Douglas já começou ali antes, né, desse encontro, nesse final de semana, ele já começou a ter o seu encontro com Deus, onde um cisco no olho do Douglas pôde abrir a sua mente, né, o seu coração e até mesmo a sua visão para as coisas que são de Deus, para as coisas que não são de Deus, né? Então a gente vê aí, queridos, o poder da fé, né? O poder de acreditar, da oração, da gente poder falar com Deus, né? Então com certeza ali, neste momento, né, Douglas, a sua vida já estava sendo mudada, né? Aquilo que você não acreditava mais, na verdade, você já começou ali a abrir os seus olhos, e é isso que Deus faz com a gente, queridos, né? Mas basta a gente ter um coração disposto, um coração aí sedento, querendo mesmo uma mudança, né? E também estar disposto a receber, né, a correção de Deus. Ali essa campanha começou a mudar a vida do Douglas, assim como começou também a mudar a minha vida quando eu comecei, né? E a gente aprende aí, né, que vale a pena a gente acreditar, a gente confiar, não é mesmo, Douglas? Justamente. O Rodrigo sempre falava comigo, né? Jesus te ama. E aquela palavra, sem saber, né, estava sendo ali plantada no meu coração. Então, ele me explicava que não quer dizer que o cristão peca, o cristão não tem que pecar, porque a gente na caminhada, a gente peca sim. Então eu ficava falando, mas eu vou ter que largar tudo isso, eu vou ter que largar meus amigos, vou ter que largar tudo isso, minhas saídas, e para seguir Cristo. Então ele veio falando comigo que Jesus me amava, e que o cristão, ele peca sim. Mas não quer dizer que o pecado está dominando a vida daquele homem. Quer dizer que é a glória de Deus, né? A graça de Deus é que controla a partir de então.
A partir de quando a pessoa firma ali, né, uma aliança com Deus. Amém. Nossa, que forte isso, né? Todos nós somos pecadores, mas uma coisa que, né, Douglas, a gente carrega, eu sempre falo essa frase, hoje mesmo eu disse essa frase para um rapaz, que a gente não é um pecador lutando para ser santos, né? Nós somos santos lutando contra o pecado. Então, ou seja, o pecado ele é um acidente na nossa vida, não é uma coisa rotineira, não pode ser na vida de um cristão, né? E a gente sabe aí que é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus, e é o que estava te separando, né, Douglas? Justamente. Da presença de Deus. Então, ou seja, aí você se encontrou com Deus, né? Que maravilha, que tremendo isso, né? E agora, conta pra gente, Douglas, você contou aí, né, como que era a sua vida antes de você conhecer mesmo Jesus, depois como que você teve o encontro com Ele, e depois do encontro, né? Porque a gente fica na expectativa, o que mudou, né? Como que é a sua vida hoje? Você se sente mais feliz? Você acha que valeu a pena? Conta pra gente aí como que é a sua vida hoje, depois desse encontro tremendo com Deus. Olha só, chegou a 7ª campanha, né? E eu já estava ali cheio da presença de Deus e explodindo de alegria pelo encontro que eu tive com Ele. E foram lá na minha casa, né, o meu líder, você, o Flavinho, e foi também o Rodrigo. E, meu Deus, eu não aguentava de choro e não via a hora de ir, né, para o encontro com Deus, que é o retiro espiritual de 3 dias. E não aguentava mais. E aquela semana foi ali, né, foi passando e eu ansiosíssimo para chegar a hora. E o inimigo, ele sempre tenta, né, nos atrasar, sempre tenta tirar o nosso foco. E nessa semana foram muitos os empecilhos que estavam me impedindo de ir para o encontro com Deus. Foi questão financeira, foi questão lá no meu trabalho. E tudo isso estava me atrasando, né, de ir para o encontro com Deus. Mas uma coisa eu gosto de dizer é que se a gente não separar um tempo para Deus, como que Ele vai agir na nossa vida? Como que Ele vai ter tempo pra gente? Então, graças a Deus, pela graça dEle, Ele tocou no meu coração para mim poder, né, afastar tudo aquilo que estava me atrasando e poder ir ter um encontro com Ele. E glória a Deus que eu fui ter esse encontro. Meu Deus, foi tremendo. Foi choro 24 horas. E Deus falou muito no meu coração. E quando eu cheguei, eu só queria ver a minha família, ver meus amigos, reunir todo mundo, porque mudou da água para o vinho. Então, naquele momento, eu vi que Deus me amava de verdade. Eu vi que se Deus era por mim, quem que ia ser contra? Quem que ia atrasar o meu caminho? Quem que ia me impedir, né, de ser feliz? Então, as coisas foram mudando na minha vida. O mal já foi se afastando. E a partir do momento que eu estava caminhando com Deus, Deus já foi me apresentando, né, pessoas maravilhosas, foi me apresentando líderes maravilhosos. E nessa caminhada, eu costumo dizer que a gente caminhando com Deus, o restante vem de brinde. Então, foram amizades, foram a alegria que eu sinto hoje no meu coração, a alegria de poder, né, compartilhar com meus irmãos, compartilhar com a minha família, a minha esposa. Meu Deus, Deus me deu um casamento abençoado. Eu casei tem pouco mais de um mês e foi só alegria, meu Deus. Isso tudo foi Deus que mudou na minha vida. Deus me deu e eu tenho certeza que Ele fará isso na sua também. Porque Deus não tem milagre só para um. Deus tem milagre para todos. Mas basta a gente clamar a Ele, orar a Ele e buscar sempre o caminho de Deus. Porque a gente caminhando junto com Jesus, as demais coisas sempre vêm para a nossa vida. Toda sorte de alegria, de bonança, de bons fluidos, sempre vão estar agindo na nossa vida. Então, lá em Romanos 13:12 diz assim, cara: larguemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Então a gente, né, eu de fato larguei todas as obras das trevas que estavam agindo na minha vida, que estavam atrasando a minha vida com a minha família, com os meus amigos, estavam me levando para o caminho da morte, e vesti as armas da luz.
as armas que de fato vão me ajudar, né, nessa caminhada cristã, para mim poder renunciar ao pecado, que todo dia o pecado bate na minha porta, todo dia, né, vem a vontade, vem o desejo, mas todo dia eu prefiro escolher Deus, porque eu sei que é Deus que me tirou do caminho da morte, e eu sei que Deus é que vai me dar a salvação, a vida, né, eterna, juntamente com Ele. Glória a Deus, meu Deus. Então temos vida nova, né, Douglas? Justamente. Meu Deus, família transformada, sonhos aí renascidos, tudo por causa de um poder de encontro com Deus, não é isso, Douglas? Então, glória a Deus. E o que você diz pra gente hoje, né, que a gente dá aí uma dica, né, para uma pessoa que está te ouvindo hoje, o que ela pode fazer para que Deus possa estar transformando a vida dela, assim como foi com você, querido? Olha, a todos os ouvintes, eu não sei quem pode estar escutando esse testemunho hoje. Eu não sei aonde essa pessoa pode estar, mas eu sei com certeza que ela está precisando de Deus, está precisando, né, de entregar os seus caminhos ao Senhor. Então, a gente não pode se enganar com esse mundo, não pode se enganar com o que o mundo está nos ofertando, porque disso a gente não vai tirar lucro nenhum. Porque eu tentei nesse caminho, eu fiquei 6 anos nesse caminho, me entregue às minhas vontades, me entregue a perdição mesmo. É amizade, é farra, tudo aquilo que eu queria fazer, eu estava fazendo, mas aquilo estava afundando a minha vida. Até que Jesus, né, tomou conta da minha vida, até que eu resolvi entregar ela ao Senhor Jesus. E isso foi, né, um marco. Então, a gente não pode se conformar com esse mundo, porque a gente, compactuando com tudo aquilo que está acontecendo, a gente está virando as costas de fato para Deus. Então, para que a gente possa experimentar, né, tudo aquilo que Deus tem para a gente deve renunciar todas as vontades, todos os desejos carnais, porque assim a gente vai conseguir a salvação. É um recado que eu deixo para todos que estão escutando. Jesus ama você, assim como Ele me ama, assim como Ele ama o seu irmão, Ele também te ama. Então, siga Jesus. Esse é um pedido humilde que eu faço. Siga Deus, porque Ele te ama. Amém, glória a Deus. Esse é o melhor caminho. O caminho aí, né, da salvação. A palavra do Senhor diz, Jesus dizendo, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que você possa crer, querido ouvinte, nessa tarde, nessa sexta-feira, que Deus, Ele pode fazer, né, um milagre na sua vida. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tem um versículo na Bíblia também que diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você nem sabe. O que Deus tem para você é muito maior do que você sonha. Uma coisa que eu aprendi é que Deus, Ele tem mais interesse em nos abençoar do que de nós mesmos sermos abençoados, né? Então, ou seja, Deus está prontinho, de braços abertos para ir te receber e mudar a sua história. E aí eu quero aqui agradecer ao Douglas, né, Douglas? Muito obrigado, querido, pela sua participação, pelo seu testemunho impactante de vida, né? Eu sei que se a gente tivesse mais tempo, né, tem muita coisa para contar, as bênçãos agora, né? São muito mais bênçãos do que coisas sofridas no passado e tem vivido a cada dia. E aqui eu quero pedir você que encerre agora, neste momento aqui, orando para que Deus possa estar abençoando esse ouvinte, né, que Deus possa estar derramando através da sua vida aí este poder de restauração em nome de Jesus. Ô Senhor Deus, querido Pai, Deus, eu venho te colocar nas tuas mãos agora, Senhor, toda essa programação. Deus, eu quero, Pai, pedir ao Senhor nesse momento. O Senhor sabe, Pai, o que esse ouvinte está enfrentando. O Senhor sabe, Deus, o que todos nós estamos enfrentando. Pai, eu quero te pedir nesse momento, toca, Pai, nessa vida. Deus, mostra para ela, Pai, tudo aquilo, Deus, que ela está fazendo de errado. Mostra para ela, Senhor, tudo aquilo, Pai, que desagrada ao Senhor. Deus, eu sei que o Senhor não quer, Pai, o mal para a gente.
Com certeza, Pai, as suas bênçãos são muito maiores, Deus, do que tudo aquilo de ruim que já fizemos. Então, Deus, em nome de Jesus, eu quero, Deus, profetizar sobre todas as vidas, Deus. Que o Senhor há de fazer um milagre, há de fazer restauração em todos esses lares. Pai amado, todos os que estão escutando, anseiam pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama toda a sua sorte de bênçãos, toda a alegria nesses lares. Deus, que as nossas famílias possam, Deus, se compartilharem no Senhor, possam, Deus, se render a seus pés. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, abençoa toda a nossa família, abençoa todo o nosso lar, no nosso trabalho, os nossos amigos. Deus, em nome de Jesus, nos dá uma vida, Pai, frutífera. E permita, Deus, que nós possamos viver uma vida, Pai, tranquila no Senhor. Viver uma vida abençoada com o Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos trago até aqui, Pai. E agradeço por tudo, Senhor Deus. Amém. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações. Glória a Deus, que palavra poderosa, que testemunho de vida, né? Glória a Deus, que Deus possa estar aí renovando a esperança sobre a sua vida. E creia, filho, que o que Deus fez com a vida do Douglas e tem feito com a vida aí de milhares de pessoas, Deus irá fazer na sua vida. Basta você crer e dar um passo de fé rumo ao encontro com Deus, e a sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que este é o novo tempo de Deus para a sua vida, um novo tempo de conquista. Amém? Portas serão abertas, brechas serão fechadas, e você possa receber essa bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Chegamos aí ao final dessa programação, sexta-feira. Que pena, né? Vamos ficar com saudades, mas segunda-feira nós estamos de volta. Mas antes disso, queridos, nós teremos agora aí um sorteio, né? Aí, de um brinde aí doado pelo Salão de Beleza aí, né? Sempre elegante, glória a Deus. Em nome de Jesus, obrigado aí a todos vocês aí do Salão Sempre Elegante, a pastora Lê, que está nos ouvindo, essa família abençoada. E aqui a ganhadora, né? Vamos dizer assim, de um pé e mão, né? Como diz a Aline. Mas eu costumo dizer, é um tapa, né? Na aparência aí, dando um tapa aí no visual. Quem ganhou esse prêmio abençoado aí foi a... Levantou diante do trono. Tchan, 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 tchan. Glória a Deus. A nossa ganhadora aí foi a Patrícia do Diego. Glória a Deus, Patrícia do Diego, essa irmã igreja abençoada, foi sorteada aí com esse prêmio aí, um tapa no visual. Você pode estar pegando o seu brinde no Salão Sempre Elegante, que se localiza ali na Avenida Brasil 523B, bairro aí Amazonas, amém? Então você pode aí, Patrícia do Diego, está pegando o seu brinde ali no Salão Sempre Elegante, e você possa aí dar um tapa. Vai ser bom pro Diego, né, Diego? Ei, Diego, vai ter uma nova esposa em casa. Bom, lembrando a você que amanhã nós temos aí o nosso Coffee Break, mulheres impactadas pelo poder do Senhor Jesus. Então você, mulher, corra aí, não perca tempo, em nome de Jesus. Amanhã às 17 horas o nosso Coffee Break, e eu sei que Deus irá mudar a sua vida com palavras, com brindes e um sorteio de R$1.000 da minha vida. Glória a Deus. Ouço vozes aqui embaixo de alguma pessoa. Glória a Deus. Deus abençoe você, querido. Uma ótima tarde, né? Vamos dizer agora à noite. Chegamos aí às 18 horas. Um ótimo final de semana para você.
para toda a sua família e que você possa aí viver o milagre do Senhor. Te esperamos aí no final de semana na nossa igreja, domingo às 17 horas ou às 19h30 e também amanhã as mulheres aí serão impactadas pelo poder do Senhor Jesus amanhã na nossa igreja. Então fiquem na paz. Segunda-feira a gente está de volta aí, em nome do Senhor Jesus, às 17 horas, ligadinho com você. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe aí em nome de Jesus. Douglas, muito obrigado, meu irmão. Um abraço aí, encerra a galera aí. Um abraço a todos que estiveram ligados aqui no MBI no ar. E peço que segunda-feira tem mais. Boa noite a todos e a paz do Senhor esteja contigo. É isso aí, a paz do Senhor. Um forte abraço. Fiquem na paz do Senhor.